Nesse vídeo vamos ver aí algumas ideias sobre como fazer blocagem de tecido aqui dentro do ZBrush. A gente vai utilizar para isso, né, a ferramenta aí de Dynamics e alguns brushes de tecido também. Então a ideia final é que você consiga fazer uma blocagem, né, e também deixar já com alguns polygrupos e uma topologia interessante, né, para você fazer os detalhamentos aí desse tecido depois. Então é isso aí, vamos nessa. Então começando aqui, né, com o modelo, eu tenho o corpo, né, embaixo de tudo, para a gente poder fazer as colisões aí do tecido. Eu começo utilizando o Spotlight com a nova opção aí de roupa, inclusive a gente tem na nossa playlist, né, um vídeo especificamente sobre o Spotlight, onde eu explico aí como eu vou gerar, né, esses tecidos baseando aqui, né, nas roupas. E aí, depois das roupas prontas aqui, nessa base, a gente consegue deletar os polygroups da parte de dentro, né, que seria onde ficam os buracos, dou um del hidden e utilizo a simulação, né, com o contract ligado no eixo X e Z, né, a gente desativa ali o eixo Y, e aí depois com o brush move, no caso, né, seria o brush move cloth, você consegue movimentar as roupas e ela fazer uma colisão mais interessante com o corpo. E sempre que você estiver fazendo, né, a simulação de tecido, utilize bastante máscara dentro do ZBrush, porque ele vai fazer uma simulação mais local. Isso é bem interessante para você não estragar, né, o restante do modelo também. E utilize bastante o Move Cloth, porque ele vai movimentar o tecido já considerando, né, a colisão do corpo. Então, é uma ferramenta bastante útil aí, né? E não é o caso de ficar usando toda hora a simulação, porque a simulação é apenas para fazer alguns tipos de ajustes. Uma outra coisa que eu gosto de fazer também, né, nos tecidos é dividir eles em partes. Então eu sempre penso onde estão as costuras desse tecido. Por exemplo, na calça a gente sabe que tem uma na lateral, uma no meio das pernas, uma também no meio da calça, né? Então é interessante dividir o tecido em grupos, porque assim você consegue simular e fazer dobras a partir, né, dos polygrupos. Então isso aí é uma ferramenta que ajuda bastante. E aí você pode utilizar para isso o Ctrl Shift, que seria a ferramenta de seleção do ZBrush. Toda vez que você utilizar o Ctrl Shift com o laço, você clica em cima de uma linha e ele vai isolar para você somente o loop. Então isso aí ajuda bastante, né? E você pode com a máscara colocar, né, um polygrupo novo e tal e vir dividindo aí o tecido em várias partes. O que eu faço também, além de dividir, né, a parte das costuras da calça, é sempre importante lembrar que algumas calças, né, eu acho que a maioria tem a parte da cintura, que seria onde fica ali o cinto, né? Então nesse caso eu sempre faço uma coisa contínua para ele manter a cintura bem isolada na hora que for fazer a simulação. E aqui eu vou utilizar o Z Mesher com o Keep Groups e o Smooth Groups bem baixinho, né, não em zero, para ele fazer uma topologia mais bacana para mim. E aí depois eu vou vir aqui em Masking e utilizar a opção Mask by Features com Groups e Borders ativo. Ele vai fazer uma máscara para mim, né, na divisão de cada polygroup e nas bordas. E quando eu simular, ó, você vê que ele faz umas dobras, né, baseado nesse tipo de máscara. Então é bem interessante, né, separar em polygrupos para você ter aí esse controle na hora de fazer algumas dobras. E a simulação eu também não fico fazendo toda hora, é só um cliquezinho ali, bem rápido, só para ele fazer uma leve dobrinha. Eu não dependo 100% da simulação, isso até porque, né, a gente quer uma coisa um pouco mais sutil ao invés de algo muito marcado. E também utilize referências, no caso referências realistas, né? Evite utilizar referências de outros artistas para evitar erros aí na hora de fazer as suas dobras. Aqui eu estou utilizando máscara, eu preciso aumentar mais essa perna, então eu também testo outras formas de simulação. No caso aqui eu vou utilizar o inflate e simular um pouco para deixar a perna ali, né, um pouco mais cheia, para fazer um pouco mais de sentido, né, já que não é uma calça tão colada no corpo. E aí, além disso, né, eu também coloco uma máscara e utilizo novamente o Mask by Features para a gente conseguir fazer uma simulação ali na lateral, onde ele vai ter apenas as dobras. Você vê que junto com a máscara eu dei o Mask by Features e agora eu posso simular só essa região ali para garantir que ele vai fazer umas dobras um pouco mais interessantes nessa parte. Uma outra ideia bem legal é assim, você testar formas, né, com a máscara. Então nesse caso aqui para fazer a dobra, por exemplo, eu vou utilizar aqui uma máscara, né, com o Z-Modeler. Então, em cima da linha, né, eu vou apertar a tecla espaço e vou selecionar a opção de Mask. E aí vou colocar aqui por Add Loop. Então, nesse caso, ele vai selecionar todo o loop para mim na hora que eu der um clique nessa linha. Você vê que ele vai fazer aqui a máscara. Aí eu inverto essa máscara. E na opção de Dynamic, eu vou ativar o botão, né, de By Mask, ou On Mask, né, no caso. Isso é legal porque ele vai considerar também a máscara na hora de fazer a simulação. Então aqui eu vou utilizar o Gizmo, né, que seria o Transpose Cloth. Eu posso aumentar essa parte que eu selecionei e puxá-la para cima. É interessante você sempre testar, né, o firmness, que é onde vai dar a firmeza aqui no seu tecido. E aí você pode fazer algumas variações, né? Então no caso aqui eu aumentei um pouquinho, puxei para cima. Aí aqui eu vou trocar novamente para o transpose normal, né, para deixar essa linha lá para dentro. E aí você pode trocar de novo, né, para o cloth e fazer outras modificações aí, né, colocando a roupa um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo,
tudo considerando a simulação. Aqui novamente eu vou trocar o firmness, vou puxar a roupa novamente mais para baixo, e assim a gente vai testando até você conseguir chegar no resultado. Claro que esse vídeo eu cortei algumas partes, então fiz vários testes antes de chegar num resultado bacana. Então é interessante você testar bastante, né? Até você chegar num resultado interessante. E novamente, nunca dependa apenas da simulação. Então caso você não esteja conseguindo chegar num resultado legal em algumas partes, você coloca ali o brush normal de move ou de escultura e vai, né, ajustando as partes que você precisa, né? Porque senão, se você depender só da simulação, nem sempre o resultado vai ser tão satisfatório. Você tem que lembrar que o ZBrush ele é muito livre, então você pode utilizar qualquer outra ferramenta aí para ajudar na qualidade da sua simulação, né, do seu tecido. Aí uma ideia também é você sempre utilizar o Transpose Cloth para poder mexer no tecido. O Transpose convencional eu só utilizo quando eu não quero, né, ter muita simulação, né, de roupa. E é legal você pensar nisso porque às vezes no ZBrush ele sempre fica com o tecido cheio de dobrinhas, né, todo amassado. Então sempre vai mexendo aí com o Transpose Cloth para ele sempre deixar a malha mais esticadinha, né? Não ficar aquela roupa toda, parece que ela foi lavada e não foi passada, né? Então é legal sempre pensar nisso. E alterar também a questão bastante ali do firmness, porque dependendo do movimento que você faz, quando você puxa a sua roupa, ela pode criar muitas dobras, né, muitas imperfeições. E se o firmness estiver num valor um pouco mais alto, né, você consegue ter umas dobras mais interessantes, né, um pouco mais rígido, você tem um pouco mais de controle. Se ele estiver num valor muito baixo, você vai ter muitas dobrinhas, né, e pode dar algumas deformações estranhas. Então, sempre vai testando isso, não fica somente em uma opção, para você não ficar estagnado aí e ter problemas na hora de simular, né? Vai ficar um pouco chato de fazer a roupa. Aqui novamente eu vou utilizando o Move normal, né, para poder fazer alguns ajustes, sempre utilizando todas as ferramentas possíveis, né? E o Move Cloth que ele vai me ajudando aí também, né, com o mesmo efeito do Move, só que ele já vai considerando a questão do tecido e vai dando uma forma mais bacana aí nessa parte, né, da dobra. E aqui é interessante também lembrar sempre de utilizar máscaras, porque elas são bastante importantes, né, na hora de você fazer aí algumas mudanças mais localizadas. E sempre lembra, né, de mudar ali na parte de cima de Unmasked para Brush, caso você queira, né, utilizar os brushes, porque senão ele não vai considerar. Nesse caso você vê que eu estou utilizando o Scale, ele já considera uma dobra mais interessante, né, nessa parte da roupa. Então sempre é bacana utilizar o Transpose Cloth para você ter uma simulação mais legal, né, de algumas áreas. Aqui em cima também vou utilizar o Scale. No geral, eu posso retirar toda a máscara, e nesse caso aqui, para considerar que a movimentação da calça, né, vindo lá do joelho, está fazendo umas dobras aqui para baixo, eu posso só utilizar o Scale, e para suavizar, eu vou utilizar o Smooth, que é um brush padrão aí, que ajuda bastante também. Né? Então você vê que ele já deu a intenção como se a dobra estivesse apertando a calça. Né? Aqui novamente, para fazer a dobra do joelho, eu vou colocar uma máscara, e aí utilizo o Transpose novamente, e vou fazer um Scale ali, né, para dentro, e aí isso dá uma intenção de dobras, né? Então, assim, sempre pensa em usar o Scale para fazer dobras junto com a máscara, ao invés de você ficar tentando simular isso, né, ali na simulação para conseguir essa dobra, porque o ZBrush ele não vai ser tão preciso, pelo menos não, né, até essa versão 2020. Então ele não vai ser tão preciso a ponto de te dar essas dobras só com a simulação, você vai ter que arrumar uma maneira de fazer isso. E aí essa maneira, né, que eu encontrei aqui no caso seria utilizando máscara, por exemplo aqui, né, você pode fazer uma máscara na parte de trás do joelho, e aí você vai fazer o scale na direção dessa dobra. Então a gente sabe que aqui é de cima para baixo, então faça ali um scale de cima para baixo, você tem a dobra como se ela tivesse sido amassada, né, pela perna ali. Então é uma opção bem bacana também. E lembrando que isso tudo, né, é sempre uma blocagem, então obviamente depois você vai ter que ajustar, vai ter que refinar, mas é só para você ter um norte, né, ao invés de você ficar fazendo tudo na mão, você consegue aí já ter uma ideia mais ou menos, né, de onde você vai ter as suas dobras, e depois para refinar vai ser um processo bem mais tranquilo. Aqui novamente, utilizando as máscaras, eu gosto sempre de pensar exatamente no movimento que essa perna vai fazer, né, para poder decidir aonde estão as dobras. Então no caso aqui eu sei que a perna ela pode dobrar, né, a dobra vai ser então de cima para baixo, não vai ser para as laterais. Então aqui eu faço a escala de cima para baixo. A mesma coisa nas outras partes do tecido. Você vê que não é nada muito grosseiro, mas ela já dá uma intenção, né, de que essa roupa ela foi dobrada ali em algum momento. Não é uma roupa que foi perfeitamente feita para esse corpo e tá tudo retinho, tudo perfeitinho. Né? É interessante pensar também no tipo de tecido que você está querendo fazer as dobras, para não ficar aquela coisa, né, de você fazer uma calça jeans e ela parecer uma calça de moletom. Então procura referência aí para você ter uma ideia das dobras. Aqui na parte de cima eu sempre gosto de fazer uma máscara, né, e com um move vir retirando, né, a parte de baixo um pouco mais para fora, só para marcar, né, onde é a cintura aí dessa calça. Fica uma marcação mais interessante.
E assim, acho que pra calça tá bem legal. Nesse caso aqui é mais uma blocagem, então daqui pra frente você pode colocar mais dobras, né? Sempre seguindo esse mesmo padrão. Na verdade, acho que esse é o padrão para qualquer outro tipo de roupa que eu faço aqui no ZBrush. Utiliza também essas mesmas ferramentas quando tiver mais subdivisões, porque isso também vai te dar mais qualidade aí de dobras, né? E aí a gente pode então partir para outra peça de roupa. Nesse caso aqui a gente vai fazer a parte da camisa. E na camisa a gente vai seguir a mesma ideia da calça inicial, então utilizei aqui novamente o polygrupo, né? Eu deletei o polygrupo que estava ali. Utilizei o contract em X e Z, nesse caso ele juntou ali no corpo, né? Aqui a minha roupa está um pouco separada do corpo, então eu diminuo aqui a questão da colisão, deixo ela bem baixinho. E aí depois, com a máscara, vou puxar essa manga da camisa, né, um pouco para baixo, para fazer ela um pouquinho maior do que ela estava antes. Aqui eu utilizo a máscara, né, com o Clip Curve, para deixar ela um pouco mais reta, e também o Mirror and Weld para garantir que os dois lados, né, fiquem iguais. Então primeiro eu dou o Mirror, depois o Mirror and Weld. E na parte do braço eu vou utilizar o Slice Curve para poder fazer aqui um polygrupo diferente, né? Então fiz ali Mirror and Weld e vou utilizar a mesma ideia da calça, né? Colocando aqui os Mesher com o Keep Groups e fazendo aqui, né, o nosso Mesher para ele manter uma malha mais interessante aqui no nosso tecido. Eu vou utilizando também bastante o Cloth Move, que aqui a gente consegue reordenar, né, o nosso tecido aí no personagem. E junto disso eu vou utilizando toda hora também o Mesher com o Keep Groups para ele reorganizar a malha, né? Porque quando você utiliza esse brush, você vai juntar todos os polígonos, então ele vai ficar tudo muito próximo um do outro, né? E aí nesse caso, né, o Zero Mesh ele faz com que os polígonos fiquem mais de acordo com o personagem. Você vê a parte de baixo do braço, tá todo mundo, né, muito junto ali. Então aí eu posso utilizar o Zero Mesh para poder fazer com que essa malha seja recalculada, né? Aqui novamente máscara, né, para poder ajustar essa parte do braço, vou aumentar um pouquinho mais. E novamente depois eu vou utilizar o Zero Mesher porque essa malha, né, ficou mais esticada. Depois a gente precisa fazer esse ajuste também. E às vezes a roupa, né, ela fica muito grudada no corpo. Então para tirar ela um pouco do corpo eu utilizo aqui a simulação com o inflate. Então simulação bem rápida, eu só dou ali 2 cliques só para ele retirar um pouquinho só a malha do corpo. Posso utilizar novamente aí o smooth, né, para poder fazer alguns ajustes. Então sempre interessante usar a simulação às vezes para poder ajustar o caimento da roupa, né? No caso aqui com a gravidade, eu retiro um pouco mais da colisão e faço a simulação bem rápida ali só para a roupa dar aquela caidinha, né, no corpo. Aqui novamente penso sempre em fazer a divisão, né, de poligrupos no nosso tecido, sempre com a ideia aqui de onde estão as costuras. E aí na parte de baixo eu vou utilizar o Z-Modeler com o espaço na linha, Crease, e aí a gente pode colocar um Crease, né, por loop, e vou selecionar aqui somente a parte de baixo. Isso é porque no braço a gente não consegue dividir ele em poligrupos, né, senão ele vai dividir também a parte de cima. E aí eu posso vir aqui em Masking e utilizar Mask by Features por Crease, Borders e Groups. Né? Então ele vai separar tudo isso, né, em máscaras, e na hora de fazer a simulação as dobras elas já ficarão mais interessantes, né, porque a máscara está sendo a base ali das nossas costuras que estariam segurando a camisa, então ela vai ajudar aí a fazer também umas dobras um pouco mais precisas. E aí as dobras na parte de dentro da camisa, ao invés de eu tentar simular, vou fazer uma máscara. E com o Transpose aqui, Cloth, eu posso utilizar o Scale para fazer, né, umas dobras mais marcadas. Isso aí ajuda, né, ao invés de eu ficar tentando simular, eu já faço ali as dobras onde eu preciso. Aqui novamente o Smooth. E aí para a camisa a gente tem, né, ela aí finalizada, essa blocagem. E aí a gente vai partir agora para esse terninho, que é exatamente a mesma base da camisa. E aí eu aumentei, né, as partes dos braços, né, da cintura aqui com máscara e scale. E depois deletei a parte de dentro para a gente conseguir fazer a simulação. Eu utilizei novamente o Contract em X e Z, que daí a gente consegue fazer com que a roupa, né, se encaixe ali no corpo. Também coloquei já, ao invés de eu ficar tentando ajustar, né, eu coloquei já a divisão de poligrupos. Então coloquei com o Slice Curve. Coloquei aqui também o Zero Mesher com Keep Groups, ele já reorganiza, né, essa malha para mim, ela fica toda em quad, bem mais certinho. Máscara ali no braço para poder fazer, né, essa parte um pouco maior e um inflate para ele englobar, né, todo o modelo. Aí com o Cloth Move eu venho ajustando e você vê que a malha, né, do pescoço está ficando tudo junto ali. Aí nesse caso eu utilizo também o Zero Mesher para ele poder reorganizar essa malha para mim e considerando esse novo formato, né, então isso fica mais interessante. E novamente com o Cloth Move eu venho ajustando essa malha até ela ficar aí na posição do corpo. Então você vê que eu estou começando ela com a roupa toda fechada. E a gente precisa fazer, né, o risco ali na parte de dentro para ela poder fazer essa abertura, né? Então aqui eu vou utilizar o Select Laço. Vou dar um Ctrl Shift, né, aqui na linha, ele vai selecionar o loop para mim. Eu dou Del Hidden
E aí depois eu consigo fazer uma simulação básica aí, só para ele a gente ter uma ideia, né? Mais ou menos da queda desse tecido. E aí com uma máscara, né, que eu coloco aqui na lateral, eu posso vir puxando do outro lado com o Cloth Move, aí ele vai fazer uma abertura ali para mim. Junto disso eu também estou utilizando o Smooth, né, para ele ajustar as linhas. E aí com a máscara eu venho isolando, né, cada área para poder fazer essa parte um pouco maior, né, até porque ele não é tão pequeno, né, tem que seguir ali a referência. Então você vê que eu estou fazendo só de um lado e depois vou passar para o outro com o Mirror and Weld e fazer aí os ajustes restantes. Aqui na parte da frente a gente também tem a ideia, né, de onde vai ficar a gola da camisa. Então eu vou puxar ele aqui, né, para deixar um pouco mais arredondado. E aí vou utilizar o Zero Mesh para ele poder recalcular essa malha para mim. E aí ele faz ali o loop certinho seguindo a borda do tecido. Aí para fazer essa dobra, né, que a gente tem ali na gola aqui desse terno, eu utilizei o Z-Modeler, né, agora que a gente tem a opção de extrudar a edge, né, extrudar uma linha. Então eu extrudei uma única linha para poder colocar um limitador ali. E depois extrudei por loop, né, o restante, fazendo com que essa parte ali da frente grudasse com esse polígono que eu tinha extrudado antes. E depois foi colocar uma máscara para poder fazer alguns ajustes aí de pose, né? A gente pode utilizar o Move, utilizar o Transpose, aí vai da sua preferência. E é legal também sempre considerar a ideia de você separar todas as partes do tecido em polygrupps, porque isso vai facilitar depois para você lá na frente. Então aqui eu vou utilizar, né, o Select Laço, isolei uma parte, inverti a seleção e converti ele num polygroup. Você também pode colocar algumas linhas extras para ajudar depois, né, lá na frente, na hora de você fazer aí, algumas edições no seu modelo. E aí para isso também, obviamente, eu utilizei os modelers, tem a opção de insert, quando você dá o espaço, né, em cima da linha, aí você consegue adicionar algumas linhas a mais. E aí para a parte de baixo foi a mesma ideia que eu utilizei na parte de cima, então eu extrudei uma única linha para colocar um limitador, e depois fiz, né, o extrude novamente nessa linha, considerando o loop, então ele vai extrudar para mim somente onde está ali, esse polígono final, e aí eu consigo juntar os dois. Depois fui fazendo os ajustes, né, com máscara, novamente transpose, e aí depois até com um move, né, para poder fazer com que o formato dele ficasse mais bacana. E aí esse tecido aqui na parte de baixo, né, essa segunda parte da gola, as golas sempre ficam uma em cima da outra, então a parte de cima fica por baixo do que está embaixo. Então a gente tem que juntar esses dois caras ali, só que não dá para grudar, né, não dá para soldar os vértices, porque senão você cria erros aí na malha. Então nesse caso eu só extrudei ele ali para trás, dando essa ideia, e depois coloquei algumas linhas a mais. Na parte de baixo a mesma ideia, eu juntei os dois vértices, criei no caso aqui um triângulo mesmo, não tem problema nenhum, até porque depois vai ter subdivisões e tudo mais. E aí eu utilizei o Zero Mesher para ele poder igualar, né, toda essa malha para mim, sempre ali com o Keep Groups ativo, para ele manter os polygroups do meu modelo. E aí para fazer os ajustes eu coloquei máscaras, e aí a gente consegue vir com um Move, né, puxando aqui essa gola um pouco mais para fora, até ela chegar num momento ali que fique interessante, né, parecido com a referência. Você pode também utilizar o Gizmo para poder fazer uma rotação base. Eu sempre utilizo máscara como ideia de seleção, né, então isso facilita bastante. E nesse caso eu não vou utilizar simulação, né? Sempre os brushes padrões aí, porque a simulação não vai dar conta de fazer esse ajuste. Ele é muito refinado a ponto do ZBrush entender tudo isso. E aí novamente aquela ideia de seleção por máscara, então aqui em cima da linha com o Z-Modeler eu dou um clique, né, com a máscara selecionada em loop. E aí com o Transpose Cloth eu posso puxar esse cara para baixo, né? E aí a gente consegue ter essa simulação. Lembra sempre de ativar ali em cima o On Masked, ele vai considerar a máscara também. Aí eu puxo ele para baixo e a gente consegue ter uma simulação, né? Uma breve simulação desse tecido sendo puxado ali. E novamente, utilizando, né, o Move normal e tal. Sempre legal pensar que você tem todas as ferramentas do ZBrush para poder fazer essa modificação. Não fica pirado em querer utilizar somente a simulação, nem faz sentido isso. Uma ideia é quando você quiser reordenar as linhas, né, você pode utilizar aqui em Deformation, o Polish by Features. Então ele vai considerar a linha ali e vai deixar ela bem mais uniforme para você, né? Você não vai precisar ficar fazendo isso tudo na mão. E aqui novamente, utilizando o Brush Move, vou movimentando aqui as linhas. Então novamente, né? Utiliza aí as ferramentas de modelagem, não fica pirando em usar simulação para tudo, porque senão não vai funcionar. Isso aqui não é igual o Marvelous, por exemplo, que tudo lá dentro é simulação, né? Que você é um pouco mais livre. Então testa bastante coisas aí, testa ferramentas que às vezes assim, eu estou fazendo dessa maneira, mas você pode encontrar uma outra maneira de fazer, né? Então, nesse caso aqui, ó, você vê que eu nem estou utilizando simulação, somente modelagem e máscara. Então, brushes de Move, brush de Standard, Polish by Features, a gente consegue deixar essa malha bem mais retinha. Aí na parte de dentro, né, da gola, a gente precisa fazer uma curvatura ali, né, para ela poder entrar embaixo da outra gola.
Então nesse caso eu utilizei novamente o extrude, baseado aqui em edge. Então eu extrudei aqui essa linha, depois as outras duas também em loop. E aí eu coloquei uma máscara, né? E aí com o transpose ou o gizmo eu consigo jogar ela lá para dentro. Então isso é interessante, que você depois pode fazer uma espessura e ela vai ter essa intenção, né, que está entrando ali embaixo. Você não precisa modelar o lado de dentro, né, da roupa. E aqui utilizando Cloth Move para poder fazer alguns ajustes, né, de movimentação. E aí depois a gente vem aqui para o braço para fazer a mesma ideia da calça. Então coloco aqui seleção de máscara na linha, né, com o Z-Modeler. Ativo ali em cima Unmasked e utilizo o Gizmo. Então vou aumentar um pouco mais aqui essa linha e vou puxar ela lá para cima, modificando também o Firmness até a gente conseguir fazer essa dobra. Então é uma opção bem bacana, né? Ao invés de você ficar aí querendo modelar na mão essa dobra, você pode fazer essa ideia da máscara que ajuda bastante também. E o Gizmo você pode fazer rotações e também aumentar a escala, você é livre para fazer suas modificações. Uma outra coisa que é legal é pensar que às vezes a sua malha não é suficiente na topologia. Então nesse caso aqui eu adicionei 2 linhas a mais com o Z-Modeler para ele poder cumprir, né, essa curvatura de forma mais legal. E para o braço eu coloquei uma máscara ali e utilizei o Expand para ele dar um volume maior, né? Ele vai colocar mais dobras, né, nesse tecido, porque ele vai expandir o tecido. E expandir é diferente, né, de você inflar, então é interessante que expandir você consegue ter mais dobras, né. Nesse caso aqui eu estou utilizando o Move para poder ajustar, né, o formato aqui dessa dobra também. E essa dobra do braço ela não está suficiente, né, não está tão interessante, então aqui eu vou fazer uma máscara e utilizar também o Scale baseado ali no Gizmo. E aí você tem um controle mais interessante, né? Você consegue fazer com que a dobra ela mude, né, o tamanho, né, com o Scale, e também movimentando ali o seu Gizmo você consegue ter uma localização mais interessante das dobras. Então você vê que é tudo por máscara, eu evito ficar simulando as coisas porque você tem um controle muito melhor de cada parte. Os outros ajustes, basicamente, né, é você fazer a movimentação com o Move e os outros brushes. No caso, eu adicionei algumas linhas a mais para a gente conseguir ter uma marcação melhor, né, de cada área, no caso da divisão do braço. O restante é basicamente Move e Standard, máscara novamente, sem, né, nenhum tipo de simulação, apenas a movimentação ali. No caso, para mexer essa parte da gola, coloquei um pouco mais para cima. E sempre é interessante testar a mesma ferramenta, né? Não tem muito segredo, né? Depois de que você faz uma base, você pode fazer as modificações com os brushes padrões. Isso porque, né, não tem como você fazer tudo por simulação. Então aqui no caso você vê que estou utilizando um pouco de inflate, um pouco de move e tudo para deixar, né, esse terno um pouco maior. Até porque na referência parece, né, que nem é dela o terno, né, de uma pessoa que era bem maior do que ela. Aqui na parte do bolso eu utilizei o Z-Modeler, então eu coloquei uma seleção com a tecla Alt, eu selecionei os polígonos. Aí com o espaço no polígono eu vou utilizar a opção de Inset, que eu consigo fazer um polígono extra, né, aqui dentro. E aí, novamente eu vou selecionar esses caras, só que aí no caso eu vou selecionar com máscara. Então eu seleciono todo mundo ali com a tecla Alt, aperto o espaço no polígono e seleciono a máscara. Então eu faço a máscara ali. E aí eu vou posicionar o meu gizmo aqui, né, de forma que eu consigo depois fazer um extrude segurando a tecla Ctrl. Aí eu vou fazer um extrude pequeno, né, 2 pequenos, porque aqui seria a região onde vai ser dobrado, né, o tecido. Depois faço um outro maior e adiciono algumas linhas um pouco mais espaçadas, né, que seria somente ali para o caimento dessa parte. E aí posso fazer uma simulação básica só para esse tecido, né, cair e para eu ver como que ele está reagindo. E aí, nesse caso aqui ficou bem interessante de primeira, então depois é só brush, né, que eu peguei ele para movimentar, utilizei também um pouco do inflate, né, para poder tirar ele ali de dentro e até aumentar um pouco mais a espessura. Usei bastante move, né, para ajudar também no formato geral. E aí continuei também fazendo outros ajustes, não só, né, aqui no tecido na parte de cima, mas também lá na calça. Então eu melhorei um pouco mais, né, a dobra ali da parte da barra da calça. Coloquei o clay para retirar um pouco das marcações, porque a dobra é um pouco mais lisa, né? Eu também estou com o double side de ativo, então por isso que a minha calça está normal. Mas caso sua calça esteja flipada, é legal você ir lá na aba de Tools, na parte de baixo onde tem Display, e ativar o double sided. Aqui nas meias eu utilizei a mesma ideia, né? Só que nesse caso eu coloquei máscara em apenas uma das meias, né, para fazer uma de cada vez. E utilizei aqui o Transpose, né, com o Transpose Cloth e vim modificando, né, colocando scale, movimentando, tal, para ele fazer umas dobras aqui mais interessantes. E também eu coloquei uma subdivisão a mais, né, dei um Ctrl D. E aqui você vê que ele colocou mais polígonos. Isso porque antes estavam com menos resolução as dobras, então é interessante nesse caso, né, utilizar mais polígonos. E aqui eu coloquei uma máscara na linha para poder puxar ela para dentro. Aí eu consigo ter uma qualidade melhor nas dobras. E aí vou fazendo ajustes, né, com o inflate e tudo mais.
É sempre legal, né, lembrar de não ficar simulando sempre. Você pode utilizar, né, o gizmo para poder fazer essas dobras, porque na simulação, basicamente, você não vai conseguir esse mesmo efeito. E aí, na outra meia foi a mesma situação, né? Então eu só inverti a máscara, coloquei ali ela para fora da calça para poder fazer, né, a parte que ela fica cobrindo, né, ali colidindo com a calça. Só que, né, como a calça tem um lado só, nesse caso embaixo está flipado, então eu tive que duplicar a calça, colocar uma espessura, né, utilizando aqui o Dynamic. Tirei também as subdivisões ali dentro do Dynamic, coloquei a espessura e mandei aplicar. Nesse caso, né, eu criei um novo modelo com a parte de fora também do modelo. Então, assim, ficou o modelo com dois lados. Então, agora, quando eu coloco a meia, né, para poder fazer a simulação, ele consegue detectar essa calça certinho para mim e vai conseguir fazer essa colisão de uma forma mais correta, né? Então, sempre que seu modelo tiver um lado só e não tiver colidindo direito, você duplica ele e cria ali uma espessura para ele conseguir detectar perfeitamente as colisões. E aí, no restante, foi alguns ajustes mesmo, né, de proporção. Então, utilizei o Brush Move, né, para grudar ali a calça mais na perna. Coloquei novamente a simulação e com o gizmo vim tentando fazer umas dobras. Nem tudo é possível fazer à mão, então muitas coisas, né, eu tive que fazer algumas dobras manuais mesmo, no caso que você vê que eu estou esculpindo, porque a simulação por si, né, mesmo com o gizmo não deu conta, né, do recado. Então nesse caso aí é interessante utilizar os brushes mesmo. E aí na parte do cadarço eu utilizei o brush de curve, né, que seria o curve strap. E aí você consegue fazer algumas curvaturas, né? Se você deixar o brush ali em cima da linha e segurar a tecla Ctrl, você consegue fazer a modificação de direção. Aí eu fiz alguns ajustes com o Z-Model, né? Eu deletei algumas partes e também deletei algumas linhas para não ficar tão pesado. E aí vim fazendo alguns ajustes com máscara, né? Mudando a posição, utilizando o transpose, né? Para deixar ele com uma cara um pouco mais interessante. Essa parte de dentro, né, eu deixei bem próxima ali e também deletei o polígono lá de dentro para poder fazer um quad bem certinho, né? Porque ele estava ali com uma conexão estranha. E aí depois eu adicionei uma linha no meio para poder deixar ele com um pouco mais de resolução, né, na hora que for fazer alguma curvatura. A mesma coisa eu apliquei, né, no outro lado, então você vê que aqui é exatamente o mesmo processo, né? Coloquei ali algumas linhas a mais, retirei a parte da frente e depois adicionei uma linha no meio também, junto com algumas subdivisões. E depois vim trabalhando, né, com máscara e o transpose para poder deixar ele um pouco mais próximo ali do outro. E a ideia é exatamente essa, eu estou utilizando dois modelos para dar a impressão que é um só. Inclusive até para fazer o nó, você vê que eu estou colocando um modelo novo ali. Então basicamente é uma tira e eu dei a volta ali, né, no cadarço. Depois eu utilizo o transpose, né, para poder duplicar. Segurando o Ctrl você consegue puxar ela para o lado ali e fazer uma cópia. E aí a intenção é que tudo isso pareça, né, ser um modelo único, né? Mas na verdade são vários pequenos modelos e quando eles são combinados ali você tem a impressão de que tudo isso é um único cadarço, né? Mas são várias partezinhas. E a parte fora do cadarço também é um outro modelo, então é a mesma coisa, eu só fiz uma outra tira, posicionei ela ali com o Move, reduzi um pouco das linhas, né, para não ficar tão densa, né, essa malha, e depois fiz ajustes extras aí com algumas máscaras e tudo mais. A parte da frente eu diminuí ela um pouco e coloquei ali aquela partezinha onde o cadarço fica, né, de uma sobrinha, né, que tem um plastiquinho. Então aqui eu utilizei o Z-Modeler mesmo, dei um extrude ali na ponta e adicionei algumas linhas a mais também para poder deixar com uma resolução mais interessante. E ao invés, né, de eu dar o Smooth na mão, você pode selecionar com máscara e utilizar a opção de dentro de Deformation, né, Polish by Features, você tem uma qualidade maior de suavidade nessa malha. E aí para fazer o restante do cadarço eu utilizei sempre a mesma ideia, né? Então eu dupliquei o modelo, coloquei para o outro lado ali e segui a mesma ideia de fazer as otimizações, as modificações com máscara, isso aí não tem muito segredo, né? E acho que é sempre interessante você pensar nisso, né? Ao invés de você ficar tentando criar tudo do zero, todos os cadarços ali, reutiliza os modelos, no caso eu estou criando aqui a parte de dentro ali, né, de onde o cadarço viria, então você vê que eu só dupliquei ali e puxei para dentro. O outro lado foi a mesma coisa, no caso eu utilizei o outro cadarço, né, apenas rotacionei. Então aí é uma ideia bastante simples, né, que às vezes a gente fica pensando em algumas maneiras de fazer, mas na real, se você pensar de uma forma bem direta, acho que você vai ter bastante sucesso aí na hora de fazer os seus modelos. Então aqui acho que seria basicamente isso. Para finalizar, eu só coloquei algumas cores, né, bem simples ali, apenas pintei algumas cores lisas no modelo inteiro para dar uma cara geral. E basicamente seria isso. Espero que tenha sido útil para você de alguma maneira. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. É isso aí. Valeu, até a próxima.